Olá, meninos e meninas, a gente vai para mais uma aula. Hoje a gente vai estudar sobre as civilizações fluviais. A gente vai dar continuidade ao conteúdo que a gente já estava estudando. E as civilizações fluviais, elas vão surgir a partir do desenvolvimento das pequenas tribos. A gente estudou quando a gente ainda estava na escola que esses primeiros grupos humanos, eles começaram a se organizar em tribos. Essas tribos, elas vão crescendo, e aí elas começam a conquistar outras tribos, começam a conquistar outros territórios. À medida que uma tribo ia brigando com a outra, conquistando outro território, ela ia aumentando de tamanho, até que essas tribos, elas vão se tornar cidades, e à medida que essas cidades elas vão crescendo, elas vão se tornar civilizações, que a gente chama de impérios ou reinos, que vão ser os primeiros povos a dominar o nosso planeta. Elas são chamadas de civilizações fluviais, como eu coloquei aqui para vocês no quadro, porque elas surgem perto de rios. Todas as civilizações, elas vão surgir perto de rios. Por que elas vão surgir perto dos rios? Primeiro, porque a gente precisa da água para viver, tomar banho, comer, beber. E segundo, e principalmente esse é o principal motivo, elas precisam da água para abastecer, irrigar as plantações. A água ela é essencial para o desenvolvimento da agricultura, que é a principal atividade econômica de todas essas civilizações, ok? Então, todas elas vão surgir perto de rios. E à medida que elas vão crescendo, gente, elas vão se dividindo em grupos, que é o que a gente chama de hierarquia social. Esses grupos, eles vão se formando, vão surgindo camadas populares. Várias camadas dentro dessa sociedade, ela vai se formando em vários grupos sociais. Embaixo a gente vai ter o grupo dos escravos, que eu vou explicar para vocês como que esse grupo ele vai surgir dentro dessa sociedade. Depois a gente vai ter o grupo dos trabalhadores, camponeses, artesãos, agricultores, criadores de animais, comerciantes, que eram aqueles que faziam trabalhos mais braçais. E a gente vai ter depois o grupo da nobreza. O grupo da nobreza era formado por soldados, escribas, que era um grupo que sabia ler e escrever e tinha a responsabilidade das anotações dentro do reino. Nós vamos ter o grupo dos sacerdotes, que era o grupo dos religiosos, que eram aqueles que estavam ligados diretamente à vida religiosa no templo. Eram os que faziam os rituais, que levavam esses rituais, né, que faziam os sacrifícios e que tinham esse canal direto com Deus. E provavelmente desse grupo dos sacerdotes que tinham essa ligação com os deuses, é que vai surgir o grupo dos reis. O rei, ele vai se proclamar rei porque possivelmente ele vai dizer para a tribo, né, dizer para aquela cidade que os deuses haviam escolhido ele para ser rei. Então ele vai ser um rei com poderes divinos. Ele não era um simples rei, ele era um rei que havia sido escolhido pelos deuses para governar. E o povo não vai discordar, porque o povo vai acreditar piamente que foram os deuses que escolheram ele para ser rei. Então ele vai se tornar dono de todas as terras do reino, ele vai se tornar autoridade suprema e como representante de Deus na terra, ele tinha todo o direito de fazer tudo o que ele bem entendesse e ninguém discordava dele, certo? Esses escravos, gente, que tinham aqui, que era a base da sociedade, ou seja, ficavam embaixo, era o grupo mais baixo da sociedade. Esses escravos, eles vão existir no nosso planeta desde que as civilizações começam a existir. Eles estão interligados. Surgem as primeiras civilizações, surge o grupo dos escravos. Como é que uma pessoa se tornava escravo na antiguidade? Tinha alguma coisa a ver com cor? Não. A pessoa podia ser de qualquer cor. Podia ser branca, podia ser preta, podia ser verde, podia ser amarela, podia ser rosa, podia ser roxa, laranja, de bolinha, de listrinha. Qualquer cor, a pessoa podia se tornar um escravo. Como é que essa pessoa se tornava escrava? Por dois motivos. Primeiro, prisioneiro de guerra. Uma tribo, uma cidade lutou com outra cidade, uma tribo lutou com outra tribo. A tribo vencedora torna aquelas pessoas que perderam da outra tribo escravas. Elas vão pegar aquelas pessoas, vão levar para a cidade vencedora e vão usar o trabalho daquelas pessoas como escravos. Então elas vão se tornar escravos dos vencedores. Essa é a primeira maneira de alguém se tornar escravo na antiguidade. A segunda maneira de alguém se tornar escravo na antiguidade, sexto ano, era através
do pagamento de dívidas. Uma pessoa tinha uma dívida enorme com uma outra pessoa, com um nobre. Um camponês tinha uma dívida grande com um nobre e não conseguia pagar essa dívida. E aí o que ela fazia? Ela vendia o seu trabalho, ou ela vendia um filho seu, o trabalho daquele filho, para aquela pessoa que ela estava devendo, como pagamento de dívida. Ela ia se tornar escravo ou tornar um filho seu escravo para poder pagar a dívida dentro daquela sociedade. Então essas eram as duas maneiras de uma pessoa se tornar escrava na antiguidade. Ou pagamento de dívida ou prisioneiro de guerra. Não tem nada a ver com cor, certo? E as primeiras civilizações que a gente vai ter vão ser essas 4 que eu coloquei para vocês. Mesopotâmia, Egito, China e Índia. Elas vão surgir em 2 continentes, Ásia e África. A primeira civilização a aparecer no planeta vai ser a civilização da Mesopotâmia. Ela vai aparecer entre o continente africano e asiático, numa região que a gente chama de crescente fértil. Ela vai surgir perto de 2 rios, Rio Tigre e o Rio Eufrates. Esses 2 rios eram os rios fundamentais para a agricultura dessa civilização. A segunda civilização é a civilização do Egito. Ela vai surgir no continente africano. A civilização egípcia é uma civilização negra. Todas as vezes que a gente vê um filme ou uma novela onde os atores que fazem egípcios são brancos, isso é mentira. Os egípcios eram negros. Hoje a população do Egito ela é mais parda, né, mais misturada, digamos assim, por conta de outros movimentos migratórios que vão acontecer dentro do Egito, principalmente do islamismo, mas isso vai ser séculos e séculos depois. No período do surgimento do Egito, o Egito é uma civilização negra, formada por pessoas africanas. Os africanos são negros e vão formar uma das principais civilizações do mundo. O rio que fazia parte do Egito era o rio Nilo, que era tão importante para o Egito que era considerado um deus. Mas a gente vai estudar essas civilizações melhor nas próximas aulas. Nós temos também a civilização da China, que vai surgir no Extremo Oriente, no continente asiático. Os rios da China são os rios os rios da China são os rios amarelo e azul, que vão ser os rios que vão formar a civilização chinesa, que vai ser uma das principais civilizações do planeta, maior do Extremo Oriente, maior do continente asiático, e a civilização indiana, que vai surgir perto dos rios Indo e Ganges, que também vai ser uma das maiores civilizações que a gente vai ter nesse período da antiguidade. Essas 4 civilizações, gente, elas vão ser as mais importantes, as primeiras. E apesar de elas terem surgido em locais diferentes e em épocas diferentes, elas vão surgir com diferenças de tempo diferentes, elas têm características em comum, certo? Primeira delas, o desenvolvimento da escrita. Todas elas vão desenvolver um sistema de escrita diferenciado. Para que serviu o sistema de escrita? Primeiro, para anotar eventos históricos, coisas que aconteciam, a história daquele povo, o que acontecia, quem foram os grandes nomes, os grandes heróis, os grandes reis. E para anotar também as questões relacionadas à economia. Quanto que se produziu, quem produziu o quê, quanto que foi distribuído para cada pessoa, para que essas anotações elas ficassem concentradas na mão do rei. E aí a gente vai ter o desenvolvimento desses sistemas de escrita. Na Mesopotâmia vai ser o primeiro local a desenvolver a escrita do mundo, que vai ser a escrita cuneiforme. Era uma escrita simbólica, com marcas nas placas de argila, de barro. A escrita do Egito é a escrita hieróglifa, que é uma escrita também simbólica. A escrita da China é a escrita que a gente chama de ideograma, que também é uma escrita simbólica. Eles vão também ter outra característica em comum, que era a característica da religião, politeístas. O que significa a palavra politeístas? Acreditavam em vários deuses. Todos esses povos tinham uma religião que tinham vários deuses na crença, eles acreditavam em mais de um deus, certo? Não havia um deus específico. E em muitos desses povos, esses deuses, eles eram misturados, metade deuses, metade com forma humana, metade com forma animal. Sentimentos humanos, todos eles tinham, então eles sentiam amor, ódio, inveja, raiva, e eles interferiam diretamente na vida das pessoas.
Eles vão construir por conta disso grandes templos, grandes prédios para poder homenagear esses deuses e fazer com que a fúria dos deuses não se voltassem contra eles. Dentre esses grandes prédios a gente tem os templos da Mesopotâmia, que são os zigurates, que eram templos formados por várias escadas, por vários andares. E o zigurate significa prédio alto, que era um local para eles chegarem o mais perto possível dos deuses. A Torre de Babel, que aparece na Bíblia, possivelmente era um zigurate mesopotâmico. Na economia, a principal fonte de economia de todas essas civilizações vai ser a agricultura e a criação de animais. Também vão desenvolver atividade de artesanato e comércio. Artesanato basicamente para fornecer os produtos que eles precisavam para o dia a dia, prato, colher, mesa, cama, tudo que eles precisavam para viver eram os artesãos que produziam. E a agricultura para fornecer a comida, já que eles precisavam se alimentar. E também vão desenvolver uma série de conhecimentos científicos e tecnológicos. Eles vão ser grandes astrônomos, vão desenvolver calendários lunares, calendários solares, vão descobrir, né, que os planetas eles giram em torno do Sol, vão desenvolver calendários para poder organizar os dias de colheita, os dias de plantio, os melhores períodos, os períodos das cheias do rio, do período de seca. Tudo isso vai ser organizado através desses conhecimentos científicos, certo? Nas próximas aulas a gente vai estudar melhor sobre a Mesopotâmia e sobre o Egito, especificamente, né, os detalhes de cada uma dessas culturas. E eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, chama no WhatsApp, que assim que eu puder, eu respondo e ajudo vocês, ok? Beijinhos, tchau, tchau!